Pronto, estamos gravando. Então, boa noite depois de uma semana, né? Uma semana de tarefas assíncronas. Esse curso eu estou dando mais encontros síncronos, assim, porque como é muito prático, é bom a gente estar junto também para tirar dúvida, assim. Então, estou tentando fazer mais esses tipos de encontros síncronos. A semana passada foi o tutorial de Zotero e foi um workshop que eu dei no primeiro período de remoto. Então ainda estava assim, hoje eu olho e falo, nossa, eu estava sem câmera, estava só com laptop, falei, tá bem caída a parte técnica, mas é um workshop assim que eu tentei dar conta do básico e até algumas coisinhas mais específicas ali. Eu acho que no final eu falei até de como botar o GitHub para baixar o PDF direto dentro do Zotero. Então, eu acho que ele dá um panorama geral. Aí eu pensei de hoje, nessa primeira parte, a gente tentar tirar algumas dúvidas, ver se alguém não conseguiu integrar com o seu editor de texto, porque eu acho que esse tipo de coisa é o grande diferencial do Zotero, né? Então, assim, não só o Zotero, existem vários programas desse tipo. Até eu estava conversando com o Paulo, infelizmente acho que ele caiu, ele estava sem bateria um pouco mais cedo, e ele falou, pô, professor, mas o meu computador não roda, não vai rodar esses programas, porque são muitos, boa noite, Bianca, muitos programas e pesados e tal. Na verdade, esses programas, tanto o Zotero quanto o Gimage Reader, eles são bem leves, assim, comparados, por exemplo, com os programas da Microsoft que devem rodar nos seus computadores, com o próprio pacote Office. Se vocês tiverem alguns programas de edição de alguma coisa de vídeo ou de imagem, Photoshop, se vocês usarem algum programa de leitor de PDF como os programas da própria Adobe, eles são muito mais pesados do que esses. Então, lá no Discord, algumas pessoas perguntaram sobre rodar ele no celular. Eu até botei um link. O Zotero, como é uma iniciativa acadêmica e criada a partir das experiências, inclusive, de um grupo de historiadores e historiadoras, ele funciona também na experiência e na linha do código livre, aberto, compartilhado. Então, ele também não tem fins lucrativos e, por isso, também não tem recursos e financiamentos assim. Ele tem os financiamentos da universidade, mas é diferente. Então, eles estão num processo de criar um aplicativo para o Mac, para o iPhone. Talvez por ser mais comum lá nos Estados Unidos, né, da onde o programa saiu, do que aqui no Brasil. Aqui a gente tem muito mais o Android. Então, ele não tem. Mas tem alguns aplicativos de terceiros que fazem essa conexão para você acessar a sua biblioteca. De qualquer jeito, vocês têm que ter uma conta no Zotero.org, né? Fazer sua conta. E o ideal para você trabalhar em vários computadores também, né? Ter um Zotero na sua máquina e fazer essa sincronização com sua conta online. Isso faz com que você consiga, por exemplo, eu estou no meu computador aqui, mas o Zotero na minha conta. Se eu abrir o computador em outro lugar, um outro computador, e fizer login no Zotero, eu consigo acessar as minhas referências. Uma coisa que eu queria só também dizer do Zotero, que às vezes se confunde um pouco, o Zotero não é um programa especificamente para você armazenar os PDFs em si, né? Ele é um programa para armazenar, organizar, catalogar, você fazer tags, etiquetas, coleções das referências bibliográficas, né? Para você citar essas referências, você encontrar as referências. Ele tem uma possibilidade, ele guarda um volume específico ali de arquivos que você pode sincronizar, se eu não me engano são 300 MB de PDF que você consegue ter na sua conta, mas no meu caso já estourei isso há anos, assim. Então, o objetivo dele não é guardar o próprio PDF, mas existem algumas formas de você integrar uma pasta que está numa nuvem sua com o Zotero. Então, toda vez que você salvar,
ele já vai salvar o PDF na sua nuvem e não vai ocupar o Zotero. Isso também é uma coisa que eu posso mostrar hoje para vocês. Mas, assim, queria ouvir vocês primeiro para saber quanto tempo a gente fica aqui, fala do Zotero ou não, o que vocês querem ver que eu faça dele, a questão de referência, de citar, o que vocês estão... Que dificuldade vocês sentiram, sabe? Ou se está tudo tranquilo, não precisa de nada, posso passar para o outro. Vocês que me digam aí. Ele não é um programa difícil nem pesado, né? Deixa só eu abrir um documento de texto aqui, um arquivo de texto para tentar mostrar algum exemplo. Mas se tiver tudo bem, a gente pode passar para o próximo. Ô, professor, saindo do Zotero rapidinho, só uma pergunta. Sim. Você ficou sabendo que teu texto caiu no ENAD lá, esse ano? O meu texto? Uai, ninguém te falou? Não, ninguém falou. Ô, meus alunos, vocês não fizeram ENAD? Ih, rapaz, não sei não. Então acho que nem todo mundo fez, né? Porque deve ser intermediário. É verdade. Os alunos que fizeram já estão só no TCC e tal. Mas me conte, não sabia. Rapaz, caiu uma questão... Não, é porque eu não peguei o caderno de prova. Um amigo que me mostrou que ele trouxe o caderno, né? E claro, eu fiz o ENAD, né? Então eu respondi a questão lá. Espero que certa, entendeu? Mas esse texto teu com o Leonardo, né? Uhum. Caiu uma questãozinha de prova sobre história digital, cara. Foi muito maneiro esse ENAD esse ano. Que notícia legal, assim. Pessoal que tá falando que a prova de história do Enem foi comunista, do ENAD também. E é isso, vida que segue. Pô, vou procurar, eu não vi. Eu não consegui ver nada, essas últimas semanas têm sido muito corridas. Pô, eu vou falar com meu amigo, te dou o print. Manda sim, eu agradeço. Pode deixar. Legal, parabéns. Bom, é bom isso, né, Eric? Ver que o trabalho tá ganhando essa muito dimensão. Legal. Não sabia, achei muito legal. Obrigado, João, pela notícia. Vou falar com o Léo. Se eu soubesse, encontrei com ele ontem, já podia ter... Depois eu jogo no Discord lá. Pronto, valeu. Muito bom, não sabia. Não, e mais legal ainda, que esse tema ser debatido numa prova que está pensando a avaliação da formação, né, dos historiadores e historiadoras do presente e do futuro. Bem legal. Esse debate é longuíssimo, que talvez vai ficar para o final da disciplina, cara, porque é uma coisa muito, muito inovadora, entendeu? Você chegou a falar da Lucchesi, eu já li muita coisa dela já, eu e Savelli juntos aí. Dessa bibliografia tua básica aí, a gente comprou o livro da Roseli Rondinelli, cara, que é, assim, a primeira coisa fora da história que eu vi fora da disciplina de história, né, sobre questão digital, e é uma coisa muito incrível, muito abrangente, agregadora. Então aí, é uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente só tem a conquistar esse espaço, porque só vai trazer vantagens para todas as etapas de formação, né? Eu acho que realmente tem crescido. Valeu, Daiane, mandou o link, a questão 30. Vocês já estavam sabendo e eu não estava nem sabendo, cara. Vou copiar aqui e daqui a pouco eu vou mandar. É inevitável, né? Não tem mais como fugir disso. Eu acho. É inevitável. Eu também acho. Mas, assim, houve uma... Deixa eu salvar aqui para não perder. Fazer o download. Houve uma aceleração, né? A gente tem falado disso aqui. Acho que a pandemia... São 2 anos em um, né? 2020 e 2021 parece que é um longo ano interminável, mas de certa forma deu uma acelerada nesse debate no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. Mas eu acho que aqui a gente percebeu assim uma movimentação bem interessante por parte inclusive dos programas mais tradicionais, fazendo esse movimento em direção a uma aproximação mesmo com quem está debatendo. Eu acho bem legal, assim. E eu, além disso, eu acho que os alunos devem dar um passo para aprender programação, porque a gente vai debater as questões teóricas, como é que usa e tal, mas eu acho que aprender programação pode ser um diferencial assim muito grande, não só para dar aula, mas eu acho que abre outras possibilidades de emprego, já que a gente vive um momento tão difícil de
de emprego para a área de ciências humanas, esse é um caminho que talvez se torne uma boa forma de você circular em diferentes espaços e possibilidades de conseguir emprego, né? Eu tenho visto muitos concursos, muitas vagas, então estou aí fazendo propaganda para Eu você. consegui colocar no curso de ciência política que eu estou ministrando, a gente modificou a grade e eu coloquei lá disciplinas de lógica de programação e também iniciar a programação. Aí a gente não definiu se R ou em Python, mas os alunos vão ter que sair saber programando. Eu acho que assim a linguagem em si ela vai importar menos, né? Porque o que vai importar é essa questão de você saber o que está acontecendo e como caminhar ali. Então, assim, eu não programo em R, na verdade, eu só sei o básico de Python, mas eu olho qualquer código hoje, eu entendo o que está acontecendo. Isso é uma vantagem, até para você conseguir trabalhar em equipe, né? Conseguir. Aí, ó, já está querendo uma vaguinha. Eu acho que vale a pena também pegar os cursos, tem muitos cursos Eu sempre gratuitos. divulgo no Discord quando eu vejo que tem gratuito aí para pessoal. Esse da USP agora que você botou, né, é um bom curso, né? Legal, esse é pago. Já tradicional. Esse é pago. É pago, mas não é muito caro não, mas é pago. Vamos ver se eles rolam umas bolsas, era certo, né? Mas eu, se tudo caminhar assim tranquilamente, eu estou tentando botar um cursinho de extensão semestre que vem de Python, assim. Vou me inspirar nesse curso aqui, o que der para fazer, vou ver como é que vai ser a resposta desse último módulo e vou tentar botar. Que bom. Obrigado, João, pela notícia, Daiane, pelo compartilhamento aí. Eu vou botar no Twitter lá também, para animar o pessoal a ler. É impressionante, esse artigo meu, ele tem 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, e ele é o meu artigo mais citado da minha vida inteira. É uma coisa que eu não esperava, assim, você faz, é legal, você faz o trabalho e tal, mas realmente porque as pessoas estavam numa carência de um debate minimamente aprofundado sobre o uso, porque muita gente usa, né? Foi o artigo que eu utilizei lá na UNB, nas disciplinas que a gente estava dando de metodologias, né? Então, todo mundo foi responsável por alguma perspectiva metodológica. Eu fiquei com as humanidades digitais, não que eu seja um expert, mas pelo menos assim é terra de cego, né? Ali quem tem um olho só é rei, era o meu caso ali. Mas aí o seu artigo foi trabalhado lá também. O pessoal muito gostou legal, muito legal. Aquele artigo foi muito gostoso de escrever também, porque tem isso, né? Às vezes você escreve um artigo que ele está querendo sair, meio ele estava alguns anos maturando ele, aí depois que eu comecei a trabalhar com o Leonardo mais próximo aqui na UFBA, no laboratório, isso ganhou corpo, porque ele sim, já um especialista de sociologia digital há bastante tempo, com formação mesmo, né? Então ele me ajudou muito e ainda ajuda nessa caminhada. Assim, então, beleza. Bom, ótima notícia. Valeu. Vamos aprender mais uma para ver se a gente agora vocês também produzem, porque a lacuna é grande mesmo, né? A gente fica querendo encontrar os textos. E em português, então, menos ainda. Foi uma dificuldade muito grande montar esse curso aqui, montar com bibliografias, assim. Em português, na parte obrigatória, eu coloquei alguns em inglês, tem alguma coisa em espanhol legal também, mas foi um esforço assim encontrar os textos, né? Também tem um texto da Olivia Neta, não sei se a Olivia está aí hoje, sobre a hemeroteca para pesquisa em história da educação, né? Que eu também sempre cito e que vale a pena ser lido também. Ela vai numa outra perspectiva, que é como que a hemeroteca digital brasileira serve para a pesquisa em história da educação, e é bem legal assim também. Bom, eu vou fazer assim, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou compartilhar a tela inteira, porque o Zotero abre algumas caixinhas, e se eu compartilhar só o Word ou o Zotero, vai perder alguma coisa. Então, eu vou compartilhar tudo só para dar um exemplo de citação e como é que eu organizo o meu Zotero, porque eu acho que todo mundo que instalou agora, o Zotero está meio vazio e dá um grande nervoso, que é o nervoso... Eu vou ter que colocar tudo manualmente ali dentro. Esse primeiro movimento no Zotero, essa transição daquela organização que a gente comentou na semana passada, assim, meio semana retrasada, né? Aquela organização meio a partir do andar
do andamento da pesquisa, a gente vai organizando conforme a necessidade. O Zotero faz a gente dar um novo passo, eu acho, de assim, olha, dá para a gente organizar a bibliografia por artigo que a gente quer escrever, por disciplina que a gente está cursando, uma série de possibilidades que ajuda a gente organizar o nosso referencial teórico, também a nossa própria produção. Então, eu vou compartilhar a tela toda e não vou mais ver a cara de vocês aí. Então, se vocês precisarem, vocês podem abrir o microfone, pode abrir o microfone e me interromper ou levantar a mão, às vezes eu escuto o barulho, tá bom? Eu vou diminuir aqui. Peraí. Eu vou dar uma diminuída aqui para não dar muita confusão na cabeça quando aparecer aí o Google Meet. Mas aqui eu abri o LibreOffice, vocês devem usar a maioria acho que usa o Word, mas eu aqui uso o LibreOffice, então para mim ele aparece aqui do lado as coisas do Zotero, mas na verdade eu posso, vou botar ele aqui, não sei se fica melhor para vocês verem, e vou aumentar aqui um pouquinho. No meu caso aqui o Zotero já está... Diga. É Bianca. Oi, Bianca. Essa pergunta que eu queria estar me fazendo quando eu comecei a ver o tutorial do Zotero. Ele só funciona no LibreOffice ou pode funcionar em OpenOffice, que no caso é o que eu uso? Sim, sim. A ideia é que ele funcione em qualquer desses editores de texto. Se ele não estiver funcionando, se você já tentou e não botou, aí você me diga mais ou menos os passos que você fez e o que não funcionou para eu tentar encontrar isso, qual é o problema, né? Mas ele funciona no Word, no OpenOffice, no LibreOffice, no BROffice, e as pessoas têm conseguido, né, nas disciplinas que eu tenho passado, fazer. Então, se você tentar e não conseguir, aí você tem que me dizer mais ou menos aonde está dando erro, se você fez todos os passos e não funcionou, porque tem um jeito de instalar manualmente e tal, outras formas. Então, eu preciso mais ou menos saber. No meu caso, eu estou com ele aberto aqui, ó. Bom, o meu já está cheio de coisa, né? Mas vocês viram que aqui do lado, né, tem a sua biblioteca aqui em cima, e aí tem um monte de coisa. Então, eu vou criando para as disciplinas que eu estou dando. Então, eu tenho aqui de América, tem a nossa aqui, que é História Digital, que é o CCLHM 0069. Então, eu já criei aqui para me organizar o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, que ainda não botei nada, porque tem as duas aqui, né? Então, eu tento me organizar meio assim, os artigos que eu estou escrevendo, aí eu vou separando, e várias outras coisas, a disciplina da pós, etc, etc. Aqui embaixo tem as bibliotecas online de grupo, eu até criei já lá e vou convidar vocês, que vocês podem acessar, são bibliotecas online. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu vou clicar aqui no módulo 2, que é o que a gente está, por exemplo, e tem aqui as coisas que eu vou pegando. Uma coisa que está lá no tutorial, mas que eu acho legal reforçar o ideal do Zotero é que você não precise fazer os trabalhos manualmente, né? O ideal é que você não precise criar cada item desse aqui da sua bibliografia. Então, se você está procurando o artigo, você achou ele online, achou no Google Acadêmico, como a gente fez naquela outra semana. Se você tem o link dele, o DOI, né, o documento lá, o número de identificação eletrônica dele, essa varinha mágica aqui, ó, é o melhor, né? Que você clica na varinha mágica, você pode incluir o ISBN, o DOI, outros números de identificação e dar um Enter e ele já vai pegar todos os dados aqui bonitinho, né? Então, o ideal é que você faça isso. Outra coisa, se eu não me engano, eu já mostrei para vocês isso. Deixa eu vir para cá. Que é esse botãozinho aqui, tá lá tá lá no tutorial também, que é o botão para salvar direto no Zotero, né? Então, você está lendo um texto que você achou online, se você clicar nesse botão, você salva ele diretamente no Zotero, na pasta que você quiser. Então, isso tudo facilita, você não precisa colocar manualmente, né?
posso até ver um exemplo aqui, vou abrir algum só para... Deixa eu ver esse aqui. Algum que a gente já tenha lido, né? Mas... Vamos botar esse que é bem citado. Eu só vou abrir ele online, porque ele vai abrir o link ali, eu acho. Eu acho que ele vai abrir o Mozilla aqui, porque é o meu navegador padrão, mas tudo. Exatamente. Não encontrou o link? Só para me sacanear, hein? Justamente o que eu botei não tem o link. Exemplo, acontece. Deixa eu pegar um gringo que tenha DOI, então, que é difícil... Tem DOI? Tem. Vou botar assim, ver online. Vamos ver o que ele vai abrir. Eu só quero mostrar o botãozinho de salvar. É muito prático de fazer. Tá aqui, ó. Ele já abriu. Se você está lendo esse artigo, vamos supor, né, ou outro qualquer, eu quero salvar esse artigo na minha pasta. Com essa extensão aqui, ó, salvar para o Zotero. Aí eu vou clicar, ele já vai começar a salvar, ele vai dizer aonde, você pode escolher aonde você vai salvar. Aí ele já salva e já tenta baixar o PDF, se for uma revista de código, uma revista de acesso aberto, como essa, ó. Aí ele já salvou lá. Se eu voltar para o Zotero, ele vai dizer agora que tem 2, né? Porque eu já tinha ele e baixei de novo, mas você vê que ele já baixou com todos os dados aqui. E eu consigo agora acessar essa referência, né? No meu caso, ele já está aqui, está vendo, com o arquivo de PDF, em PDF, mostrando um linkzinho, porque eu coloquei uma outra extensão que ele sempre salva o PDF na minha nuvem. Então, isso é uma coisa um pouco mais complexa, que eu posso até fazer um vídeo só sobre isso para vocês, mas acho que hoje ficaria muita informação. Tem uma outra coisa legal que dá para fazer aqui, que é procurar arquivos duplicados. Olha, aqui embaixo tem assim, ó, itens duplicados. Então, vocês vão ver que tem alguns duplicados. Esse que eu baixei agora, ele está dizendo, está duplicado. Um que você baixou em 5 de janeiro e outro hoje, 24 de novembro. Você quer mesclar os dois? Aí você pode mesclar os dois, tá vendo? E aí ele junta e aí não está mais duplicado, né? Se a gente olhar lá. Então, você tem várias possibilidades de organizar. A gente pode criar as etiquetas, né? Então, OCR, eu vou botar aqui, OCR. Eu já tenho a etiqueta de OCR, então eu vou clicar e dar um Enter. Aí ele adiciona a etiqueta. Vou botar outra etiqueta, por exemplo, é o quê? Fontes históricas, documentos. Vou botar uma qualquer só para a gente ver, né? Documentos históricos. E ele vai criando essas etiquetas. Depois você pode buscar por etiquetas. Eu quero todos os artigos que têm etiqueta OCR. Então, também é possível. Agora, tudo isso aqui, vocês vão aos poucos organizando a vida de vocês, né? Porque eu imagino que para quem vai começar agora, com certeza vocês têm muita coisa salva em pastas e tal, que vocês vão precisar passar para o Zotero se vocês quiserem ter tudo organizado. Vocês podem fazer o fichamento no próprio Zotero. A gente pode criar notas aqui, tá vendo? Você pode adicionar uma nota e escrever aqui, ó, com um editorzinho de texto. Vou até aumentar aqui um pouquinho assim, ó. Então, vocês podem escrever aqui, sei lá, vou botar exemplo de fichamento. E aí vocês têm até a possibilidade de botar tópico, pontos, né? 1, 2, e fazendo aspas e botar negrito, fazer um fichamento mesmo, colocar etiquetas, relacionar com outros artigos, né? Você pode clicar aqui, editar em uma janela separada, ele vai abrir essa nova janela para você escrever. Então, você pode criar os fichamentos e ele fica salvo aqui dentro, tá vendo? Ó, nesse evidências, só o exemplo, né? Dentro do arquivo tem o link para o PDF, que eu já tinha salvado, um snapshot da página, ou seja, ele salvou a página da onde foi baixado, e o fichamento que eu escrevi agora aqui, ó. Então, vocês podem, inclusive, organizar todos os fichamentos de vocês aqui dentro também. Eu não costumo fazer assim, mas tem muita gente que faz. Então, vocês podem criar, inclusive, pastas de fontes, porque o Zotero tem possibilidade de incluir documento, né? Se vocês verem aqui nesse botão de mais, vocês vão ver algumas possibilidades de tipo de item que vocês podem criar. Artigo de periódico, conferência, documento, e aí vocês podem botar os documentos históricos que vocês estão trabalhando, criar pastas, organizar tudo direitinho,
né? E tem muitos, olha, tem muitas opções, anexo, apresentação, jornal, periódico, revista, carta, e por aí vai, tá vendo? Livro, capítulo de livro, tese. Eles não têm tese e dissertação diferente, eles têm tese, e aí você diz qual é o tipo, se é de mestrado ou de doutorado. Esse é um problema da tradução para o português, né? Você pode salvar podcast, obra de arte, mapa, manuscrito. Então, tem muitas opções aqui, né? Verbetes, transmissão de TV, de rádio. Então, vocês podem organizar toda a pesquisa de vocês aqui dentro, né? Eu vou só mover para a lixeira esse. Ele vai dizer, tem certeza? Tenho certeza. Aí ele já apagou ali, né? Então, esse é só um exemplo de como é que vocês podem trabalhar. Aqui na busca, ela é uma busca bem eficaz, assim, se eu botar... Vou botar meu nome. Aí ele vai abrir o artigo que está dentro da pasta que eu selecionei, tá vendo? Mas se eu botar minha biblioteca inteira e fizer a busca de novo, ele vai abrir todos os que têm o meu nome aqui, dentro desse trabalho, né? Tem alguns erros aqui. A gente tem busca avançada também, né? Espera aí, deixa eu ver se ele funciona com aspas. Funciona com aspas. Aí com aspas ele só deu os meus mesmo, né? Eu botei o termo exato, igual a gente viu lá com o Google. Ele Pode funciona falar. também para as partes digitáveis do fichamento, por exemplo? Eu não testei isso. Olha, Será? não sei. Pode ser que sim, porque ele busca aqui também, né? Verificar. Mas é um teste que vale a pena fazer. Eu nunca fiz, porque eu não tenho essa prática de adicionar os fichamentos. A gente pode testar. Vamos botar aqui um artigo do nosso. Vou botar esse aqui, o Manifesto Ciborgue, da Dana Haraway, e vou botar um comentário aqui. Eric Brasil, vamos salvar. Agora eu vou fazer a busca. Vamos ver se ele vai. Foi. Ele encontrou, tá vendo? Então rola. Ele encontrou. E não tinha isso. Eu busquei Que antes, bom, ele só né? tinha achado o texto. Então ele ainda tem essa possibilidade. Você pode fazer uma coisa legal aqui também, quer ver que é para vocês... eu faço muito isso para mandar para os alunos, para os orientandos. Aí eu quero mandar essa referência para alguém. Você clica com o botão direito, você pode criar uma bibliografia a partir desse item. Aí ele vai abrir uma opção aqui do que você quer, eu vou deixar na BNT. E aí você pode criar uma bibliografia em HTML, você pode criar para área de trabalho. Eu vou criar na área de trabalho e vou copiar aí para vocês, quer ver? Espera aí. Copiar aqui no texto. Ele vai colar a bibliografia certinha que retirou de lá. Então, esse tipo de recurso facilita muito a sua vida, né? O que eu queria mostrar para vocês, tem a busca avançada também aqui, ó, pesquisa avançada, e aí você tem muitas possibilidades. Usando praticamente aqueles operadores que a gente viu antes. Então, tem que conter a palavra? Não é, começa com, não contém. Aonde que eu quero procurar? Em qual bibliografia? Só nessa pasta ou em toda a biblioteca? Então, a pesquisa avançada tem muitos recursos também, se você quiser encontrar uma coisa específica. No meu caso, já tem muita coisa aqui, então, às vezes, eu tenho que recorrer a ela para achar um documento, um texto específico, né? Sempre que Professor, vocês... Pode falar. E antes que eu esqueça, uma pergunta mais subjetiva mesmo. A organização das tuas pastas, por exemplo, eu estou vendo ali uma coleção para um artigo que você escreveu, né? Eu estou vendo para alguma disciplina que você deu. Uhum. Tu está tendo alguma ordem de preferência de como organizar essas coleções, tipo por palavra-chave, conceito, ou você faz uma mescla de tudo? Como é que você tem experimentado isso daí? Como eu uso ele há muito tempo, começou de uma forma meio caótica. Então, por exemplo, tem duas pastas aqui que elas são muito amplas e tem de um tudo ali dentro, que é Caribe e Carnaval, que são minhas pesquisas principais. Então, uma tem 144, Caribe tem 74, mas tem muita coisa variada. Então, essas são pastas um pouco mais complicadas. Mas, fora isso, eu tenho organizado por projeto de pesquisa, né? Ou artigo e as disciplinas, né? Ou alguma... A maioria aqui está por livro. E tem algumas que são temáticas mais amplas. Então, por exemplo, História Digital é uma temática mais ampla, tem 190 artigos. Tem a do LabHD, mas essa tem pouca, porque foi de um exemplo que eu usei para a aula. Mas um projeto do Caribe que eu tenho. Então, assim, eu vou tentando agora, eu comecei a organizar.
por artigos, disciplinas e projetos, porque facilita. No fundo, está tudo aqui na minha biblioteca também. Eu posso procurar, tem 1.652 itens, tá bem grande. Mas agora, por exemplo, eu estou organizando por TCC também. Então, tem aqui os bolsistas, comecei com os 2 de TCC 3 agora, Kaique e Paloma, então eu faço uma pasta para eles, para poder compartilhar as referências que eu vou salvando. Então, eu tenho tentado ir assim, cursos, artigos e os projetos de pesquisa, e algumas temáticas mais amplas que são mais antigas, que estão por ali, que eu não organizei. Mas eu tento manter assim, sabe? Como eu tenho organizado as minhas pastas também, já que eu tenho organizado as pastas dessa forma, tenho tentado fazer aqui. Agora, tudo que está aqui está salvo como PDF na minha nuvem com uma extensão chamada Zotfile, que depois eu vou fazer um videozinho para vocês só sobre ela, porque ela conecta o Zotero na nuvem que você usar, e quando você bota um arquivo aqui de PDF, deixa eu liberar para alguém aí que chegou, peraí. Deixa eu liberar. Quando você coloca o arquivo em PDF, ele já joga para a minha nuvem, não ocupa o espaço do Zotero. Porque se você olhar essa exclamação aqui, está dizendo assim, eu excedi a minha conta de armazenamento, que é gratuita. Essa conta gratuita aberta, se eu não me engano, tem 300 MB. A minha pasta do Zotero tem, sei lá, uns 3 GB já, mas eles não estão no Zotero. Então, ele não sincroniza os PDFs, ele só sincroniza aqui as referências, porque os PDFs estão na minha nuvem. Vou fazer um vídeo sobre isso para vocês, porque eu acho que é útil. Tá? Eu só quero mostrar para a gente poder passar aqui no Word, ou no LibreOffice, ou o que seja, essa integração. Então, o Zotero tem esses botõezinhos que estão aqui embaixo. Aqui, no caso, você pode botar onde quiser, porque o LibreOffice é mais fácil de configurar. No Word, ele abre uma aba aqui em cima, escrito Zotero, que foi até o exemplo que eu dei lá no vídeo, né? Alguém quer falar? Porque eu não estou vendo, não. Elisiane. Oi, Boa noite, gente. Rapaz, esse LibreOffice, o seu tá muito bem configurado. Eu quero configurar o meu assim também. Eu já estou uns anos aqui fazendo isso. O LibreOffice tem uma vantagem que você poder configurar ele, por outro lado, a curva de aprendizagem para a gente é maior do que o Word, né? Porque o Word a gente meio que entrou no mundo digital pelo Word, pelo Excel, então leva um tempo. Então o meu ele já está um pouquinho mais organizado, então tem essa primeira fileira aqui dos botões mais normais, assim, de colar, copiar, salvar, e esse segundo de estilo de formatação. Aqui embaixo eu boto o de revisão, se eu precisar de revisar. O Zotero, eu costumo usar ele aqui do lado, assim. Né? Como eu falei para vocês. Prefiro ele aqui do lado, mas eu botei embaixo só para vocês verem melhor. Ô, professor, você me ensina depois como é que você também organiza assim? Ensino. Eu faço um videozinho daquele. Você só me lembra lá no Discord que eu faço para você. E boto lá para todo mundo ver também. O Word não dá para você sair arrastando as coisas assim, igual o LibreOffice, mas o Word tem outras vantagens, né? É sempre assim, alguns programas funcionam melhor e tal. Bom, aqui os botões, o no Word é praticamente igual, só que o do Word é até mais bonitinho, né? Os botões são maiores, ficam numa aba ali em cima. Mas a gente tem aqui o botão de adicionar ou editar a citação. Esse aqui é o botão dos livrinhos, né? É adicionar ou editar uma bibliografia. Esse com as duas setinhas assim é para dar um refresh, para atualizar. A engrenagemzinha para você configurar as preferências, eu vou clicar primeiro para vocês verem. E esse último aqui, que é uma correntezinha soltando, é para você remover o link das citações. Isso é útil para quando você finalizou o artigo, finalizou o TCC, finalizou o trabalho que você está fazendo, e você quer enviar para alguém que não usa o Zotero e que pode dar um problema e desconfigurar e tal, você pode fazer esse unlink, você remover os links, porque ele vai salvar como texto normal, sem ficar aquela marquinha do Zotero que a gente consegue reconhecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Eu falei disso lá no vídeo também, mas vou só mostrar um exemplo. Eu cliquei aqui
cliquei na engrenagem, ele vai abrir uma janelinha assim para você escolher o estilo da citação. Já vi um monte aqui, mas eu tenho usado essa da ABNT aqui, ó, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ABNT, autoria completa. Vocês podem clicar em gerenciar estilos, que vocês vão encontrar. Eu vou clicar aqui, aí ele vai abrir gerenciar estilos, e aí você pode clicar aqui em obter estilos adicionais. Clicando aqui, ele vai abrir, ele vai abrir assim, ó, procurar estilos. O que você quer? Aí se você botar ABNT, ele vai abrir um monte de estilos ABNT, porque cada um configura de um jeito, tá vendo? Aí vocês têm que olhar, ver qual é mais apropriado para revista, para citação. E aí tem a data de atualização, também é bom ver qual foi a última associada, né? Perdão, a última atualizada. Tem a da própria aqui, ó, a ABNT e tal, mas tem hora que é melhor ver uma por uma e ver qual funciona. Eu tenho usado essa aqui do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, porque a última revista que eu fiz o artigo, ele pedia que fosse assim no modelo, cadê? Assim, ó, com maiúsculo e minúsculo, e a própria citação fosse com o nome todo maiúsculo e não com minúsculo. Então, por isso que eu tenho usado essa. Mas vocês podem escolher de acordo com o que a revista pede, né? Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Não, só isso mesmo. Então, aqui, depois de você escolher, a gente clica... Vamos supor que a gente está falando alguma coisa. Eu dei o exemplo do ciborgue. Vou botar aqui. Vamos supor que eu escrevi uma frase sobre ciborgue e quero citar o texto da Dana Haraway. Aí eu vou clicar aqui em adicionar. Ele vai abrir a primeira vez para eu escolher qual é o tipo de citação. Então, eu quero essa autoria completa, vou dar OK. E aí ele vai abrir essa janelinha. Eu vou até minimizar aqui para vocês verem. Aqui no LibreOffice ele ainda está carregando, tá vendo? Ele está dizendo que a citação está esperando a citação. Ele abre essa janelinha que eu vou botar aqui. Então, eu vou até escrever ciborgue, porque eu acho que só tenho esse artigo. Tem até mais de um, mas aqui é o Manifesto Ciborgue. Aí ele abre tudo que tem na sua biblioteca com aquele nome. Aí eu clico, pronto, já foi. Está aqui, é só eu dar um Enter, que ele vai carregar aqui. Aí você vai falar, que vantagem tem isso, né? Então, vamos supor que você fez um artigo lá de 20 páginas e citou isso para todo mundo. Eu vou citar outro exemplo. Vou botar hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional. Aí eu vou citar o texto da Olívia Neta. A Olívia não está aí, mas eu vou citar ela. Vou botar. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ai, meu Deus, eu não tenho o texto da Olívia. Que isso? Claro que tem. Ixi, falei que ia citar, estou gravando, ele não está na minha biblioteca. Eu vou achar lá. Eu vou botar o meu mesmo, então. A Olívia está aí? Se tiver, eu passei vergonha. Mas não tem problema, não. Cadê? Se alguém viu aí. Pronto, aqui. Vou botar o de história digital. Eu posso clicar aqui, ele vai abrir para eu botar a página. Então, vou botar, sei lá, a página 10. Eu posso omitir o autor também, posso botar um prefixo, um sufixo. E aí já foi. O que tem de mais vantagem nisso, né? Você citou essas pessoas, citou no final, você vai botar lá bibliografia, né? E aí é só você clicar aqui no livrinho que a mágica vai ser feita, né? Ele vai gerar a bibliografia automaticamente. Deixa eu virar o ventilador para mim aqui, que tá calor. Ele gera a bibliografia automaticamente com o modelo que você quis na citação, né? Então, isso é muito, muito útil e eu acredito que depois que vocês começarem a usar, vocês não vão querer mudar mais. Outra grande vantagem você escreveu isso nesse formato, mas a revista pede em outro formato. Então, eu posso clicar na configuração aqui, né? E mudar. Agora ele quer, sei lá, autor data naquele outro modelo. Vamos ver aqui, ó, Chicago autor data, sei lá. Vou clicar numa aqui. Vocês vão ver que ele vai atualizar tudo, ó. Ele mudou o formato e atualizou toda a bibliografia de acordo com a referência que você quer. Isso eu estou fazendo para 2, né? Mas vamos supor que você está com o seu trabalho todo completo, né? Não tem um que... nota com bibliografia. Vou botar isso aqui para ver como é que fica. Aí ele já atualizou aqui, ó, com nota de rodapé.
ele já incluiu e já botou todas as notas de rodapé sem eu precisar escrever mais nada, sem precisar atualizar nada. Ô, professor, vem cá, desculpe interromper de novo aí. No vídeo você está explicando isso, eu não prestei atenção. Esses detalhes. Eu acho que tô. Pelo menos no Então, naquele mais longo. eu vou ver de novo esse vídeo de novo. Eu acho que aquele mais longo de 2 horas eu mostro isso sim. Isso aqui é muito útil, né? Foi o que eu disse antes foi Bianca, eu acho, que pediu, você perguntou. Vocês tentem botar a integração, que se não conseguirem, vocês me informem o que deu errado para eu poder ajudar vocês a corrigir, né? Tem uma coisinha aqui bem que vocês conseguem visualizar de forma mais prática, né? Que é aqui editar preferências. E aí vocês podem ver aqui na citação tem 2 abas, estilos, que é essa aqui que a gente já viu, onde eu posso obter novos estilos. A gente pode até criar estilos novos, editar os estilos, né? Mas aqui, processadores de texto. Ele vai mostrar quais plugins para o editor que você já tem instalado. Ó, no meu caso, está dizendo aqui, ó, o suplemento para LibreOffice está instalado. Se eu não tivesse instalado, ele ia dizer, você quer instalar para o LibreOffice? Se fosse o Word, ele ia reconhecer e ia dizer, você quer instalar para o Word? E aí eu clicaria no botão instalar, ele ia instalar automaticamente. Se desse algum erro, geralmente não dá. Se desse algum erro, aí eu teria que fazer uma instalação manual, também dá para fazer, né? E isso aqui faz toda a diferença na sua vida, né? Só mais um detalhe, isso também está lá no vídeo, né? Vocês têm que associar a conta de vocês aqui, né? Então, depois que vocês fizeram a conta online, vocês vão baixar no computador de vocês e aí vocês associam a conta de vocês, botam o login e a senha, porque ele vai sincronizar automaticamente tudo e você não perde mais nada, né? Beleza? Eu acho que é isso. Acho que o de Zotero era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Porque aí, conforme for, eu já passo pro... Deixa eu fechar aqui. Pro OCR. Professor. Diga. Professor. Pode falar. Eu não consegui instalar a ferramenta no Word. Você fez você fez todos os passos e ela não foi, porque eu preciso saber aonde deu erro, entendeu? Depois você tenta fazer o seguinte, entrar aqui em preferências, citação, processadores de texto e ver se dá, ver o que está dando, ver o que está aparecendo, se ele está instalado. Se ele aparecer que está instalado aí é um problema no Word, porque o Word é mais chato mesmo. E aí você tem que fazer uma espécie de liberação dentro do Word para que ele aceite. Eu só não consigo te mostrar isso agora porque eu não tenho o Word aqui. Então eu preciso rodar uma máquina virtual aqui com Windows para te mostrar esse exemplo. Mas se você... Peço não só para você, mas para todo mundo que não conseguiu fazer esse teste aqui de abrir preferências, depois citação, depois processadores de texto e ver se está instalado. Se ele disser que está aqui, suplemento do Word está instalado, aí é um outro passo, é um problema lá no Word. Aí a gente tem que fazer uma liberaçãozinha lá manual. Eu acho que eu até já tenho um vídeo sobre isso, que é um problema que o Word dá recorrentemente, sabe? Beleza? Certo. Eu vou ver te falar depois, então. Beleza, vê se você vê e me fala, porque esse é um tipo de coisa que eu não consigo resolver, porque eu não vou conseguir abrir o Word aqui, porque o meu eu não tenho Word nessa máquina. Beleza. Beleza, então. Tranquilo. Vou fechar meu Zotero aqui, então. Esse Zotero é um dos aplicativos aqui que eu uso direto. Então, eu começo a trabalhar e escrever, o Zotero vai estar sempre aberto para eu poder citar e salvar coisas, né? Beleza? Vou voltar só para aqui rapidinho para eu parar essa apresentação, porque me dá meio nervoso essas apresentações que eu não vejo vocês e não sei o que está acontecendo direito. Eu vou compartilhar só essa aba aqui. Bom, tranquilo até aqui? Podemos avançar? Me digam aí se está tudo bem.
Professor, Tudo bem. Tá bom. Fala, Elisiane. O que acontece? Eu acabei de abrir aqui o Zotero para ver se, como o senhor mostrou, né, a preferência e tal, para ver. Só que ele está dizendo que eu Bianca, tenho. foi mal, eu falei Elisiane, é Bianca, né? É, Eu tô eu, reconhecendo vocês pela voz já, olha só, hein? Fala. eu vi aqui que eu preciso instalar o Word ou o LibreOffice. Ele não está me mostrando o OpenOffice. Tá, eu vou procurar saber então se no OpenOffice tem alguma diferença, tá bom? Você me lembra isso lá no Discord? Sim, lembro, sim. Pronto, porque saindo da aula assim é meio difícil depois eu processar tudo isso. Me lembra lá isso, porque aí eu dou uma olhada para saber se o OpenOffice de repente tem alguma diferença, tá bom? Ah, e outra coisa, depois que a Fala. aula terminar, eu preciso conversar com o senhor. Tem como? Tá, eu só não sei se eu aguento, porque depois da aula eu fico bastante cansado, assim, mas a gente Não, se pode. não puder hoje, a gente vê outro dia que o senhor puder, tiver mais Tá, a gente livre. pode marcar um horário. Você pode me mandar mensagem direta pelo Discord diretamente para mim também, se não quiser mandar, não precisar mandar para o grupo todo, tá bom? Se você clicar na Viu? minha cara, você consegue mandar direto para mim. Beleza. Tá ok. Pronto, tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação da aula de hoje e depois eu vou abrir o programa, que só tem um exemplozinho aqui anterior que eu queria mostrar. E aí depois eu abro o programa mesmo. Esse é um programa que já vai começar a aparecer aí para vocês. Esse é um programa daqueles assim, o que a gente vai usar aqui de exemplo, né? Um programa criado também aberto, livre, etc. E que por isso ele depende muito da comunidade para funcionar, né? Ele depende muito de que, se tiver algum erro, às vezes, no meu caso, por exemplo, que é o Linux, oi Elaine, tudo bem? Eu que uso Linux, por exemplo, o Linux, o meu atualiza mais rápido do que o programa vai ficar atualizado, então às vezes dá alguns problemas, mas ele costuma rodar bem. Então, o que eu quero agora é, antes de apresentar o programa, é falar um pouco o que é o OCR, qual é o impacto disso para as nossas pesquisas e para as humanidades digitais, a história digital. Por causa da história, tem um impacto muito grande também. E a partir daí a gente vai ver esse exemplo que naquele tutorial que eu coloquei, eu já avanço bem nos seus usos bem básicos, né? Hoje eu queria mostrar para vocês também na prática, peguei alguns exemplos de imagens e de PDF para a gente tentar fazer esse reconhecimento, tá bom? Bom, aqui esse link é o link da apresentação da semana 7, né? E eu coloquei aí essa estrutura e um exemplo para a gente ver. Então, o que é o OCR? Que vocês vão, sempre que lidarem com imagens ou textos que são digitalizados, jornais, por exemplo, mas também PDFs, o OCR é uma etapa importantíssima da digitalização. Ela é uma etapa posterior ao ato de você transformar aquele que é um dado material, muitas vezes, como um jornal ou um livro, ou um próprio arquivo digital, que ele foi produzido já digital, como uma foto, como um banner digital, etc. Uma segunda etapa é comum você tentar reconhecer os caracteres daquela imagem ou daquele PDF, né? Isso é fundamental para a gente poder lidar com aquele objeto digital de uma forma que possibilite a leitura através da máquina. Então, o que é o OCR? É o reconhecimento óptico de caracteres, ou seja, você usa algum tipo de programa, de software, né, alguma forma de processar aquela imagem ou de processar aquele PDF para que você consiga encontrar ali caracteres e reconhecê-los
a partir da imagem e transformar aquela imagem num texto. Você conseguir ler a imagem. Então, se a gente tem uma imagem, como o exemplo que eu vou mostrar para vocês, isso acontece demais com nós, historiadores e historiadoras, que é ir no arquivo e fotografar a sua fonte. O ato de fotografar é o ato de transformar um papel, um objeto físico que tem características muito específicas, como textura, composição química, cheiro, né? Peso, e entre outros elementos, você transformar isso num conjunto de dados digitais, num conjunto de zeros e uns, né? 001, 1100, você transforma aquele dado, aquele item do mundo físico para um item completamente virtual, né? Porque ele é um conjunto de um código binário que o computador vai ler. Esse primeiro ato aí, né? Você perde uma série de elementos, né? Você perde o cheiro do papel, você perde a textura do papel, você perde a cor, você pode perder marcações do papel, né? Uma série de elementos. Mas, além disso, para o caso dos historiadores, você precisa, para trabalhar de forma mais eficaz com esse dado que foi fotografado, por exemplo, foi digitalizado, esse é um procedimento cada vez mais comum, a gente precisa de alguma ferramenta para reconhecer o que está naquela foto, por exemplo. E isso um dos elementos é o OCR, esse reconhecimento óptico de caracteres, que vem do inglês Optical Character Recognition, de reconhecimento óptico dos caracteres. Isso funciona bem hoje em dia. A gente hoje, inclusive, tem projetos enormes de digitalização com OCR, o próprio caso da Hemeroteca Digital Brasileira, né? Para textos impressos, né? Porque o texto impresso, você consegue ter uma precisão no processo de reconhecimento muito maior, porque aquela letra H, ela vai ser impressa, mesmo com fontes diferentes, a chance da letra H manter uma forma que o computador consiga reconhecer como H é muito maior do que escrita à mão, manuscrita. Então, nós ainda temos uma grande lacuna nessas ferramentas, que é o reconhecimento de fontes manuscritas. Esse é muito mais difícil. Já temos vários projetos interessantes de HTR, não de OCR, né, que é Hand Text Write Recognition, reconhecimento de textos escritos à mão. Esse processo é muito mais difícil, porque você precisa que o computador entenda a letra de um determinado escrivão, de um determinado conjunto de pessoas, né, que escreve de um jeito parecido para reconhecer. Então, existem, sim, a ferramenta mais acessível que eu conheço se chama Transcribers, é um software que você pode colocar as suas fontes manuscritas lá e você começar a transcrição. Depois de um processo, sei lá, se você tem 500, 600 páginas escritas pela mesma pessoa, vou botar aí, Daiane, vou pegar até o link daqui a pouco. Se você tem um conjunto de textos escritos por uma mesma pessoa, nada, Daiane, ou muito parecidos, depois de um conjunto aí de umas 80, 100 páginas transcritas que você transcreve, você consegue criar um modelo com inteligência artificial para que o computador reconheça aquela letra. Mas esse é um processo muito trabalhoso, com muito erro, mas a gente está melhorando, né? Eu digo a gente, assim, a comunidade científica como um todo. Esse projeto Transcribers é muito legal e a gente tem acesso, você tem uma versão premium paga, mas você tem também a versão gratuita. E mesmo para a gente que usa pouco, ele é uma ferramenta que ajuda muito a transcrever, porque ele marca as linhas para transcrever, você faz uma transcrição controlada, você faz uma transcrição que você sabe que a linha
4 que você transcreveu, ela vai estar na linha 4 do documento de texto que você está transcrevendo. Você consegue ter esse controle. Fala, Elisiane, pode falar. Professor, esse transcriber que você colocou aqui é o mesmo GameHit? Não, Não, o Transcribers, eu vou botar o link para vocês aí. Ele é focado em reconhecimento de caracteres escritos manualmente, né? Então ele tem uma outra abordagem. Ele quer criar modelos de interpretação computacional, que um computador consiga ler o que a gente escreve à mão e não impresso. Ele usa também mecanismos de reconhecimento, mas não de caracteres impressos. Ele usa o reconhecimento de caracteres escritos à mão. E por isso ele é muito difícil. Então, eu vou botar o link para vocês aí. Ele é de uma iniciativa chamada Read Co-op. E ele tem muitos recursos, né? Estão sendo financiados, tem bastante financiamento, então vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou botar aí o link do Transcribers e depois vocês veem. É uma ferramenta que eu nunca usei muito, não. Porque eu tenho trabalhado com pouco documento manuscrito. Mas, com certeza, se eu precisar transcrever, eu vou transcrever dentro dele, porque ele tem um controle maior. Mas ele não vai fazer o meu trabalho, não vai fazer o trabalho como o OCR faz, porque o OCR pega algo que já foi impresso. Então, facilita muito, né? Beleza? Então, o OCR é esse reconhecimento de caracteres que você faz a partir de uma imagem. Que não... Sabe aquele PDF que o professor manda e que você não tem como grifar, não tem como sublinhar? Esse PDF não passou por um processo de reconhecimento dos caracteres. Para o dia a dia da nossa vida acadêmica, ele já é muito útil, né? Porque a gente vai acelerar, ler melhor, fichar, comentar. Mas para pesquisa, como o João falou no início, para pesquisa ele é muito bom também, porque a gente consegue transcrever as nossas fontes que a gente digitaliza. Eu só reforço a importância da gente ter um cuidado e um entendimento de como funcionam essas ferramentas e de qual a precisão disso. Porque se a gente pensar no exemplo da Hemeroteca Digital Brasileira ou de outros sistemas de busca de fontes digitalizadas, a nossa busca se baseia na qualidade do OCR. Então, se o OCR, que é se o processo de reconhecimento daquele jornal que foi fotografado apresenta muitos erros, a sua busca vai ser prejudicada e os resultados vão ser enviesados também. Então, o OCR tem um papel fundamental. O OCR melhorou demais, melhorou muito nos últimos anos, mas ainda apresenta muitos erros, especialmente com jornais e fontes anteriores ao século XIX, sobretudo. Do século XIX para trás, o OCR tem uma dificuldade muito grande por conta do formato das fontes, da qualidade da digitalização. Quase todos os jornais, por exemplo, da Hemeroteca Digital, foram digitalizados a partir do microfilme, que já tinha sido um processo de transformação do papel. Então, você acaba tendo um risco daquele OCR não reconhecer todos os caracteres, isso enviesar a sua busca. Então, isso a gente tem que ter ciência. O principal motor de busca, o principal software de OCR, hoje em dia, se chama Tesseract OCR. Esse aqui, ó. Tesseract OCR. O Tesseract OCR, ele roda em várias linguagens de programação, e ele está na base de boa parte dos programas que tem interface gráfica, que a gente usa, que é bonitinho, assim, para a gente fazer reconhecimento, né? Ele é muito eficiente, como vocês vão ver, e, obviamente, ele vai funcionar melhor também em textos de maior qualidade, né? Alguém abriu aí o microfone, quer falar? Professor, uma pergunta. Se eu tiver uma fonte que seja digitalizada, mas eu só encontrei ela de forma manual, tem como, escanear uma fotografia, lançar lá, ele também reconhece o caractere? Peraí, estava muito baixo, Matheus, mas você tem uma fonte que você fotografou ela, é isso? Ela está... Um exemplo.
eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma manifestação cultural local. Eu estou com uma fonte, ela é digitalizada, assim, até do jornal, só que está um pouco embaçada, você não consegue ver de onde foi o jornal mais. Aí, se eu quiser, tipo, escanear e lançar nele para reconhecer os caracteres, ele faz também? Faz. Agora, vai depender a precisão do OCR, a qualidade vai depender da qualidade da imagem também. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver hoje, mas vai reconhecer. Agora, mesmo que ele reconheça com problemas, ele vai acelerar seu trabalho, porque boa parte ele vai acertar, você vai precisar apenas corrigir. Eu até acho assim, quando é 1, 2, 3 fontes, pouca coisa, você vai lá e transcreve de uma vez só, mas o trabalho dos historiadores e das historiadoras, geralmente você tem um volume muito grande de fontes e cada vez maiores. Então, esse tipo de ferramenta é, na minha concepção, hoje imprescindível, né? Esse programa que a gente está usando aqui, chamado Gimage Reader, se vocês clicarem aqui, vai abrir o repositório do GitHub, onde está hospedado o código-fonte desse programa. Esse programa usa o Tesseract e cria uma interface gráfica para a gente poder usar sem precisar usar um código para o Tesseract, como eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. Esse exemplo é se não existisse programas como o Gimage Reader. Né? Eu peguei uma imagem que eu fotografei alguns anos atrás, na época do meu doutorado de sanduíche. É uma imagem que está aqui do Colonial Office. A fonte está aqui, a 8608, e é uma documentação de Trinidad e Tobago sobre o Carnaval, de 1904. Essa aqui eu peguei como exemplo, que se vocês repararem, ela está muito bem preservada, e a precisão do OCR vai ser muito alta. Se isso estivesse tudo borrado, manchado, ia ter dificuldade de reconhecer. Mas, por exemplo, existem alguns elementos aqui escritos do lado, né? Tem uma assinatura, tem elementos aqui nessa lateral que estão encurvados por conta do documento, né? Do formato. Então, esse tipo de coisa afeta, e é o que eu vou mostrar para vocês, afeta no resultado do OCR. Essa fonte está muito tranquila para eu transcrever. Olhando ali, eu digitaria rapidinho, transcreveria ela. Mas imagina você ter 100 dela, 200, né? 300, o OCR adiantaria muito sua vida, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nesse caso aqui, eu escrevi um código para usar o Tesseract sem ter um programa para eu usar. Eu quero mostrar como é mais complicado assim, mas atingiria o mesmo resultado. Esses programas, como o Gimage Reader, ele nada mais né, do que uma interface gráfica bonitinha para você fazer isso aqui que eu estou fazendo no código, que assusta muito mais. Né? Então, aqui o que eu fiz foi importei um módulo para manipular a imagem no Python e importei essa biblioteca que se chama PyTesseract, que é o Tesseract dentro dessa linguagem de programação chamada Python. Eu carreguei aquela imagem que está ali em cima, li a imagem com o CV2 e pedi para o Tesseract transformar a imagem num texto, numa string, que é como o Python entende um texto. E pedi para imprimir o texto aqui embaixo. Depois eu pedi para ele salvar o texto como um arquivo. E aí rodei e ele fez isso daqui, ó. A Casa do Governo, dia 19, Sir, I have the honor. Ele pegou, se a gente olhar aqui, está perfeito. Essa é uma foto que eu tirei. Ele leu quase tudo perfeito. Tem um erro aqui nesse 2 ponto que ele não conseguiu pegar aqui, tá vendo? Ó, em vez de ser 2 pontos, tá QE. Fora isso, até aqui embaixo, até a hora que vem a assinatura, que aí ele não sabe o que é essa assinatura e pega um erro aqui, Evlish, Silane, ele tenta reconhecer isso aqui e essa parte da lateral aqui, mas ele não consegue porque está curvado. Ele não está numa linha reta. E isso vai comprometer o resultado aqui, tá vendo? Essa parte de baixo é a única que não funcionou. Mas até aqui ele leu perfeitamente. Aqui, em vez de S, era uma vírgula, mas são erros mínimos, tá vendo? Isso você pode fazer em escala, etc.
Mas esse daqui requer um conhecimento de Python e escrever. O que a gente vai ver agora é fazer isso diretamente com um programa. Fala, Lucas. Professor, onde o senhor escreveu o código em Python? O compilador? Onde foi? Como é que... Esse site ele é feito através de um framework, de uma embalagem assim, chamada Jupyter Book. Então eu consigo rodar códigos dentro dele. O Jupyter me permite rodar esse código aqui, né? Então eu rodei ele aqui dentro mesmo. Inclusive, se você clicar aqui no Binder, esse foguetinho ali, você vai abrir ele nesse Binder e você também pode rodar. Aqui vai ter um probleminha só com o caminho da imagem. Eu não sei se o Binder vai encontrar a imagem, mas eu rodei ele dentro do próprio desse site que eu já usei esse framework, esse modelo de site, porque eu sabia que eu ia precisar rodar códigos e ele aceita. Mas eu uso o compilador é o Python, né? Mas eu uso um programa chamado VS Code, Visual Studio Code, para criar o site, para programar, que ele integra com o GitHub. Isso eu falo para vocês no módulo 4 com mais calma, né? Mas aqui não é para vocês... Entendi. Beleza. Aqui não é para agora vocês aprenderem nada disso, mas é assim, vocês verem que, dá um trabalho e tem uma curva de aprendizagem muito grande fazer esse tipo de coisa aqui. E alguém fez um programa para você poder rodar isso de forma mais tranquila, né? Então, se vocês depois clicarem lá no repositório do GitHub, tem o texto salvo que gerou disso daqui, salvei em TXT, etc. Que é a mesma coisa que a gente vai fazer com o programa. Aqui está o tutorial para vocês verem depois, né? E aqui embaixo tem os 3 exemplos que eu vou usar agora com vocês, né? Eu peguei um jornal do século XXI, peguei um jornal lá de 1917 e peguei um PDF. Eu vou abrir os 3 aqui agora no Gimage Reader e a gente testa e tira dúvida, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês viram o tutorial. Então, eu vou mostrar algumas coisas gerais, vou tentar mostrar algumas formas de otimizar esse processo, né? E a gente pode ir conversando, tirando dúvida. Tá bom? Tranquilo até aqui? Enquanto eu abro o programa aqui, peraí. Professor, eu já baixei esse programa. Claro que eu já formatei o celular, o notebook várias vezes. Mas, mesmo assim, já é a segunda disciplina que eu pego com você sobre esse material aí. Eu não consigo entender. Tomara que eu compreenda agora, né, nessa disciplina. Você está usando o Linux, Elisiane? Eu tirei o Linux e agora eu quero botar de novo o Linux, aquele que você falou, o Linux Pop. Eu estou usando o Windows 10, mas eu quero botar ele. O rapaz disse que ia botar tipo uma máquina virtual dentro do... Não sei como é que ele ia fazer. Ele disse que ia ser um negócio virtual e ia botar o Linux Pop. Eu só não... Assim, é porque eu estou perguntando isso, para saber qual a sua dúvida do programa. No Windows, pelo que eu vi, né, e do tutorial lá, ele instala muito tranquilamente como um executável ali, né? O Linux, no caso do Ubuntu, o Pop OS e tantos outros baseados no Ubuntu, está na loja de aplicativos também. Eu entrei ali, eu instalei, eu tinha formatado também o meu há pouco tempo, eu fui na loja e está lá, Gimage Reader, você instala rapidinho, não tem nem muito problema. Então, a instalação me parece que não vai ser um problema, tanto no Windows quanto no Gimage, no Linux. Vocês têm que ver, se não conseguir instalar, me dizer aonde deu o problema para eu tentar ajudar na solução. Para o uso dele, a gente olha aqui agora, tá bom? Eu vou compartilhar, vou mudar a tela. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso pedir lá no Discord também para você fazer um tutorial do Pops para mim? E ele tem como fazer desse jeito que aquele rapaz falou? Ou você acha que não é uma boa opção? De instalar o Pop OS? Tipo assim, dentro do Linux com uma máquina virtual, que ele falou. As pessoas, assim... A máquina... eu não vou poder te explicar isso agora, porque senão vai fugir muito da aula. Eu sei dessa aula, mas é isso que eu perguntei, você poderia me explicar isso lá no Discord. Eu vou perguntar lá, viu?
Tá bom, porque eu tenho alguns vídeos de tutorial ótimos sobre o POP, sobre Linux, e eu te mando, tá bom? Porque senão a gente acaba perdendo Dica, foco. esses vídeos que você tem, tá na sua conta do YouTube, é? Não, esses especificamente que eu estou te falando sobre Linux, eu posso te mandar, não estão na minha conta, não. São vídeos, alguns canais de Linux. Tem um que eu gosto muito, Tá chama bom. Então, eu vou GeoLinux e pedir para tal, depois você lá você no me pede. Discord. Beleza. Eu vou interromper esse compartilhamento, para compartilhar lá na outra, tá bom? Para a gente poder ver. Eu só abri o programa, tá? Como eu disse, eu vou compartilhar a tela inteira de novo. Tá bom. Tá bom, Sandra. Depois ela assiste, que eu vou botar no YouTube, tá? Espera aí, eu estou compartilhando aí. O meu ele está aparecendo assim escuro porque o meu sistema operacional ele tá formatado assim. No de vocês provavelmente vai aparecer tudo claro, eu imagino, né? Se tiver com o programa com o layout padrão branco, né? Claro. Eu vou abrir as 3 imagens aqui, ó. Bom, então eu fiz o tutorial lá, tentei dar um panorama geral, né, do programa. Esse programa aqui, qual é a ideia dele? Ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz naquele código, só que com essa interface, para você poder fazer sem precisar saber o código, né? Sem precisar saber o que está rodando por trás. Então, inicialmente, aqui em cima, a gente tem algumas opções de abrir ou fechar essa lateral aqui da esquerda, né? Assim, ó, apagar essa aba onde vão aparecer os arquivos. Aqui tem o zoom. Aqui tem as opções de rotacionar, né? Se a imagem estiver de um lado, você virar. E também de você rotacionar ela alguns graus só, para um lado ou para o outro, para ela ficar reta. Esse botão, ele abre ou fecha esses controles de imagem aqui, ó, que são importantes. Brilho, contraste, resolução, inverter cores, eu vou mostrar. Esse aqui do meio está meio escuro porque eu não botei imagem nenhuma. É para reconhecer automaticamente, aqui é para selecionar o idioma, aqui é para ver a saída, né, do GImagine e algumas preferências. Eu vou abrir aqui, você pode fazer algumas formas disso. Eu vou clicar na seta, que é para adicionar as imagens aqui. Ele vai abrir, aonde que está? Está aqui, disciplina de hoje, tarará. Eu acho que está aqui dentro, no módulo 2, aqui, exemplo OCR, beleza. Eu vou fazer o upload das 3 aqui, então tem 2 imagens e um PDF. O PDF é meio grande, então ele pode demorar um pouquinho. Vamos ver, Pronto, ele está me dizendo assim, ó, esse PDF contém texto. Beleza, não tem problema. A gente quer reconhecer o texto ali. Então, ele já carregou, foi rapidinho. Tem 2 imagens aqui de exemplo, são 2 jornais. O jornal é o grande desafio para os OCR, e eu vou mostrar para vocês por quê. E aqui tem um PDF que está digitalizado de um livro, né? Um livro do Eugênio Genovese, e que contém um monte de páginas aí, que a gente pode ver aqui a paginação, né? Página 2, página 3, mas ele não tem OCR, por isso, de propósito, eu quero que a gente encontre aí faça o OCR de alguma página como exemplo, tá? Mas eu vou começar pela imagem, que foi até a imagem de exemplo que eu dei lá no tutorial, né? Uma imagem do dia da eleição do presidente Lula, do dia seguinte da eleição de Lula em 2002, do Jornal do Brasil. Por acaso, essa outra imagem aqui também é do Jornal do Brasil, só que de 1917, falando sobre carnaval, tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó, nesses botõezinhos aqui, você consegue aproximar, né, e afastar, e você também pode clicar aqui no 1, que é o tamanho original dela, o tamanho normal, tá vendo? Esse é o tamanho normal dela. Se você rolar para baixo, para cima o mouse, ela sobe e desce. Se você segurar o Ctrl do seu teclado e rolar o mouse, ele dá zoom, né, para frente e para trás. Então você consegue controlar a imagem de uma forma mais tranquila.
Se a imagem estiver muito torta, por exemplo, aqui a gente vê que ela está um pouquinho torta. Eu posso dar uma rodadinha nela. Opa, 90 graus não, foi mal. No maisinho aqui, ó, para ela dar uma acertadinha, ó, ela ficou. Pronto, ela está um pouquinho mais reta, assim, eu acho. Não sei. Você pode fazer esse tipo de controle também, né? Aqui a gente pode aumentar o brilho, diminuir, aumentar o contraste. A gente pode aumentar a resolução quando dá, né? Aqui estou tentando aumentar um pouquinho. Mas eu vou deixar no 100 mesmo para ver se funciona. E aqui tem uma coisa também que pode ser útil em alguns casos, que é inverter as cores, como ficar no negativo, ó. Às vezes vale a pena você testar qual método funciona melhor para reconhecer. Às vezes o jornal está muito manchado, a parte branca dele está muito manchada, está com marcações. Se você inverter as cores assim, talvez ele consiga reconhecer melhor, né? Mas a gente vai deixar assim só para ver como funciona o exemplo. Aqui em cima, ó, nessa parte do texto sem formatação, ele vai te dar duas opções. Ou texto sem formatação, ou se for um PDF ou um HTML ali. No nosso caso, é um texto sem formatação, até para o exemplo funcionar melhor aqui. É um texto que não é um PDF estruturado, ele é um jornal. E o jornal tem um grande problema das colunas. Porque se o PDF... Vou dar um exemplo. Se a gente passar essa imagem para o Tesseract ler, só para o software bruto, ele vai ler isso assim, ele vai ler essa linha, né? Depois ele vai ler essa linha, depois ele vai ler essa linha, depois ele vai ler... Foi mal, peraí. Vai ler essa linha aqui. E quando chegar aqui, que são colunas estreitas, ele vai ler essa linha aqui assim, ó. E aí não vai ter sentido nenhum, né? Porque a frase vai ser: Brasília, Luiz Inácio do Corrente, o percentual de convenções de um hotel turno, certo? Porque ele vai ler o que está naquela direção. Ele não vai conseguir reconhecer o layout do jornal. Esse é um grande desafio para os jornais, para quem vai trabalhar com jornal, que é fazer o reconhecimento do layout. Ó, são várias colunas. Então, como é que a gente vai trabalhar com essas colunas? A gente vai ter que dizer, aqui é uma coluna, depois você lê outra, depois você lê outra. Então, o programa permite que a gente faça isso. Aqui em cima, então, a gente tem essa varinha mágica que diz assim, ó, detectar o layout automaticamente. Vamos fazer esse exemplo. Eu vou até afastar um pouquinho para a gente ver a página um pouco maior. Melhor ajuste, assim, ó. E vou clicar aqui em reconhecer automaticamente. Pronto, olha o que ele reconheceu. Eu vou dar um zoom aqui, né? Então, o programa reconheceu o primeiro bloco aqui em cima, o cabeçalho. O segundo bloco, o terceiro. Na hora do quarto bloco, ele reconheceu uma coisa só. Isso vai ser muito ruim quando a gente for fazer o OCR, porque ele vai pegar as linhas direto aqui. Então, mas eu vou fazer esse exemplo para vocês verem como funciona. Aí, no próximo botão, que é reconhecer a seleção, tem uma setinha aqui, ó. A gente pode escolher qual idioma. Eu quero o inglês da onde. Lá no vídeo eu mostro como é que instala os idiomas, né? Ó, português do Brasil, do Portugal, ou multilingual. Tem trechos em inglês e trechos em português. Eu acho que alguém perguntou disso numa outra aula que eu dei, mas aqui você tem a possibilidade de textos que tem tanto inglês quanto português. Então, se eu clicar aqui, agora eu vou clicar reconhecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ele aqui do lado já está reconhecendo, né? Ele tá rodando aqui embaixo, ó. Então, ele reconheceu. Vamos ver se deu certo isso. Eu vou até abrir um pouquinho assim, ó. Então, ele leu, ó, Jornal do Brasil, tá certo aqui. O País, Política. O País, Política. Depois aqui, segunda edição, ele já não pegou, ele pegou a segunda edição, depois pegou um ponto, né, aqui, segunda-feira, 28 de outubro de 2002, tá certinho essa parte de cima. Depois das derrotas de 89, 94, 98, PT elege, ele não pegou o T, pegou o I, né, ficou muito juntinho ali, elege o presidente Lula lá. Aí vem, no dia de seu aniversário, o candidato do PT vence José Serra. Então, essa primeira parte aqui funcionou bem, né? Porque ele conseguiu acompanhar. Aqui embaixo, o OCR do GImageReader consegue perceber
essas colunas. Então, ele vem Brasília, Luiz Inácio. Como tem uma quebra muito grande, ele consegue perceber que a linha vai para baixo, que isso vira uma coluna. Então, ele passa para baixo. Ó, Luiz Inácio, de novo, até diante aqui, tá vendo? Só que quando chegou aqui no diante, ao invés dele vir para o do corrente aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, a minha bolinha amarela é muito clarinha, né? Ele veio aqui para baixo, ó, para eleição. E aí ele não pegou transcorre tranquila, porque tem essa mão aqui do Lula na foto que escapa, que ele não reconheceu como um texto. E aí passou para baixo. Brasília, o vice-presidente, ó, tá vendo? Brasília, o vice-presidente, tarará, tarará, e foi descendo. A partir daí, vai bagunçar tudo. Porque dessa coluna ele teria que vir para cá, mas ele vai vir aqui para cima. Então, pode falar, quem que... Porque agora eu estou com... Lisiane, eu queria saber, professor, sabe porque se tem outro aplicativo, ou então o mesmo aplicativo que a gente está usando aí, tem como organizar essas pequenas falhas, ou nós temos que fazer no manual mesmo, digitando? Exato. Tem como fazer, a gente vai ter que fazer no manual, porque o jornal tem esse problema. Tem alguns programas mais complexos sendo usados por bibliotecas, né, para reconhecer o layout. Alguns eu ainda não trabalho com eles, é um interesse meu que eu tenho de aprender. Tem um muito importante que foi desenvolvido lá pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para reconhecer layout, para fazer isso, né? O AB Reader, Fine Reader, faz isso também, consegue reconhecer, mas ele é pago e caro. Agora, aqui a gente pode fazer, é o que eu vou mostrar para vocês. Só tem uma coisa que eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó, esse xizinho aqui da saída, ele tem algumas opções legais, que é, por exemplo, juntar as palavras com hífen, tirar os espaços em branco. Eu vou clicar para vocês verem que ele vai juntar essa frase, ó. Pronto, ele fica numa cara de texto melhor, tá vendo? Mas eu vou apagar essa saída aqui. Vou clicar aqui nesse xizinho, limpar saída. Quer salvar? Não, não quero. E eu vou apagar tudo aqui. Você clicou, ele apagou. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer manualmente. É o que a Elisiane falou. A gente pode corrigir isso aqui, né? Eu posso pegar aqui e fazer assim, ó. Bloco 1. Peraí. Tem um negócio que é assim, ó. Eu cliquei nesse. Para eu criar um novo bloco agora, eu clico Ctrl e seleciono. Bloco 2. Aí eu vou clicar aqui. Bloco 3. Né? 4. 5. E aí você consegue fazer isso. Né? No nosso caso, dependendo do tipo de fonte, vou tentar assim, ó, para ver como funciona, tá bom? Dependendo do tipo de fonte e do volume, isso vai ser um grande trabalho, mas ainda assim vai ser mais eficiente do que a gente transcrever tudo, né? 8. Aqui vai ter um problema, vamos ver como é que ele vai reconhecer com essa imagem dessa mão ali, né? E vou fazer aqui, ó. Vamos rodar para baixo, vamos ver até onde dá para ir. Pronto, eu vou fazer só esses e vou rodar para a gente ver. Eu também posso clicar, por exemplo, eu vou fazer esse aqui, ó, tá o 11, e esse aqui tá o 12. Tá errado, né? Primeiro tinha que ser esse e depois esse. Então, se eu clicar com o botão direito, eu posso alterar a ordem do bloco que eu selecionei, tá vendo? Eu vou botar que ele vai ser o 11. Pronto. Agora ele ficou 11 e o próximo ficou 12. Eu posso reconhecer só o bloco, eu posso apagar esse bloco especificamente, né? E eu posso salvar só esse bloco como uma imagem também, tá bom? Bom, feito isso, selecionei 12 bloquinhos aqui, aí eu posso reconhecer de novo. Agora ele vai reconhecer com mais precisão. Vocês vão ver, ó. Agora ele já entendeu, até ficou melhor, ó. O Jornal do Brasil, O País, segunda edição, segunda-feira, o título, né? No dia do seu aniversário, tarará, Brasília. Agora vamos ver se vai dar certo aqui. Começa em Brasília, termina em diante. Brasília, vem até aqui, diante. Depois de diante ele subiu, veio para do corrente, e assim foi. Então, assim ficou melhor, né?
eu vou clicar no xizinho aqui, ó, para ele eliminar os espaços extras. Perdão, é porque ali eu tinha selecionado um pedaço. Pronto. Agora está com a cara de texto mesmo. Do corrente, o percentual de abstenções, está tudo... Ele conseguiu reconhecer muito bem agora, né? Está bem assim. Agora vamos ver nesse aqui, ó, no bloco 9. Eleições... eleição transcorre de forma tranquila. Novo presidente, eleição transcorre de forma tranquila. Conseguiu pegar. Brasília, eu posso alterar aqui também e corrigir diretamente aqui, né? Brasília, e aí veio até o final, né? Outros cargos. Aí depois ele veio aqui para cima, ó, eleito, tá certo? Ó, eleito, vai hoje ao Planalto, o candidato do PT, até o Planalto, pronto. Ele não pegou São Paulo aqui, ó, estranho, né? Mas ele está muito melhor do que da outra forma, né? E terminou ali em sorte. O que aconteceu? Acho que ele deu algum erro aqui esse último ficou meio embolado. E aí mereceria uma correção, um cuidado um pouco maior, né? Depois, passou a manhã recebendo telefonemas de amigos e personalidades. O cantor e compositor Gilberto Gil, de amigos e personalidades. O cantor e compositor, aí ficou ruim essa parte final, ele não conseguiu pegar, tá vendo? Porque eu não fiz direitinho também o corte, e ele pegou parte aqui, ó, do S, do I, e aí deu um problema na hora de reconhecer. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas já ficou bem mais preciso, né? Quando eu fiz o controle das colunas. Eu aqui poderia continuar corrigindo, fazendo os reconhecimentos, clicando aqui, ó, nessa opção, você tem acrescentar novo reconhecimento no final, inserir aonde tiver, ou substituir o texto atual, e eu também posso salvar isso, ó, gravar a saída. Se eu clicar aqui em gravar, ele vai me dar a opção de salvar como um TXT, né? Eu vou até salvar aqui na área de trabalho, e aí eu abro depois para vocês verem como é que ele salvou como um texto normal, né? Beleza até aqui, gente? Esse método assim, ele é muito mais trabalhoso, porque jornal é trabalhoso, por causa das colunas, né? Eu queria dar um exemplo de um jornal pior do que esse para ver como ele funciona. Esse aqui é um jornal que tem 20 anos só. Eu vou limpar aqui e vou abrir a outra imagem, quer ver? Pronto, vocês imaginam que esse jornal aqui vai dar muito mais trabalho, né? Para se digitalizar, se é que vai dar certo. É um jornal de 1917. Eu vou dar um zoom aqui, ó, o mais próximo. Vamos pegar esse trechinho aqui, ó, Bailes à Fantasia no Carlos Gomes, no Teatro Carlos Gomes. Vamos ver se vai dar certo. Eu não vou nem botar para reconhecer tudo, porque eu sei que ele vai acabar pegando um grande bloco e vai ser muito ruim, porque essas fontes estão bem complicadas, tá vendo? Eu vou selecionar tudo assim, ó. Vou pegar aqui o título. Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Eu acho que eu preciso dar uma giradinha. Deixa eu apagar isso aqui, tá vendo? Porque eu acho que ele estava meio torto. Eu vou botar assim. A gente tem que tentar dar uma mexida, né? E vou pegar assim. Peraí. O 1, já fiz errado. 1 e o 2. Depois eu troco. Pronto. Quanto menos sobra deixar no espaço, melhor. Eu vou botar para reconhecer só para ver se dá certo, né? Vamos lá, ele falou assim, vou dar um zoom aqui para conseguir ler. Bailes à Fantasia no Carlos Gomes, tá ok. Reinava a folia no Carlos Gomes. 1000 pares voltejavam pelo amplo salão, fartamente iluminado. Mas sequiosos de novas festas carnavalescas. Aqui saiu um Y em vez do S, mas está bem, ainda assim funcionou muito bem, né? Felizmente para a empresa Pascoal Secreto, a empresa Pascoal Secreto era uma dona de vários circos no Rio de Janeiro, comunicou e não comunicou-se, né, com S, a verdadeira aluvião, aqui está um aluvião, que enchia aquele
teatro, porque teatro é com TH na época, e aqui ficou como se fosse um B, que resolveram realizar mais 2, e é 2 mesmo que está escrito ali, 2 bailes. Não é 4, é a fantasia nas noites de sábado e de domingo próximos. Funcionou muito melhor do que eu esperava esse exemplo. Eu ainda achei que ia ter muito mais erros e problemas. Então, isso. E olha que não. E olha que essa digitalização nem está tão boa, né? Você vê que para ler mesmo aqui está meio complicado e ficou muito bom, né? Fala aí, quem abriu o microfone? Desculpa, falar. Eu não sei se foi muito barulho externo aí na hora que eu liguei o microfone, mas eu mesmo e o Savelli, a gente tem uma coleção tá disponível publicamente do Instituto Histórico aqui do Espírito Santo, né? Aí, assim, ficou tranquilo de reproduzir o material. Eu mesmo, quando a gente fez um trabalho, até usando ferramenta do OneNote, a gente conseguia fazer, entendeu? Mas esse aí eu achei realmente que não ia dar. Então... tamanha capacidade do aplicativo. Eu peguei o exemplo para dar errado e deu certo, né? Porque o Tesseract, que é o que está por trás aqui, ele é muito eficiente, né? Vamos forçar ele agora. Já que ele deu certo, vamos ver até onde ele vai. Vamos no Angu do Cabaré, então. Peraí. Eu estudo carnaval, né, meu povo? Eu estou falando aqui de história digital, mas o meu interesse principal é carnaval. Deixa eu apagar esses dois e vou afastar um pouquinho. E aí a gente vê se vai dar certo. Ó, tem uma matéria sobre o Ameno Rezedá, sobre o Cananga do Japão, né? E é o ano do lançamento pelo telefone também, o dito primeiro samba. Foi por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Vamos pegar o do Cananga do Japão, que era um clube carnavalesco em que o João da Baiana e o Senhor eram membros. Tá meio ruizinho, vamos ver se vai dar certo. Cananga do Japão não é uma palavra fácil de reconhecer. Eu vou colocar esse, a gente tenta, e aí depois eu tento mexer um pouquinho ali no contraste para ver o que vai dar certo. Pegou Cananga do Japão fácil. Vamos ver aqui como é que tá. Sabe o que é louco? Eu fiz o meu doutorado inteiro sem saber disso, transcrevi tudo, não só eu, a minha esposa também transcreveu, outros amigos também. Muita gente transcreveu fonte sem usar esse tipo de recurso ainda ali por volta de 2013, 2014, eu não conhecia. Tá lá, Cananga do Japão, vou dar um espaço aqui para a gente poder ler melhor. A Cananga em Festa, ele pegou a Hanonas em Festa. Eu vou corrigir, vou botar a Cananga em Festa. O baile de sábado, vou corrigir aqui, o baile de sábado último foi daqueles, ele não conseguiu ler, né? Daqueles que deixam, quase deu certo aqui, ó, que deixam as maiores impressões naqueles, aqui era um A com crase com acento, né? Aqueles que tiveram a sorte inaudita de comparecer à soberba festa, pode ser soberba, eu mesmo, soberba festa, a comparecer, vou corrigir, é muito mais rápido do que se a gente fosse transcrever tudo, né? É impressionante isso, né? A soberba festa, ponto. Isso aqui não tem alguma coisa que apagou ali. E tinha razão de assim ser, porque o baile era comemorativo dos folguedos carnavalescos de 1917. E por isso, quase, acudiram ao grito, acudiram não é to grito, é ao grito da Cananga, quase deu certo, pegou um cedilha, os mais distintos e espirituosos carnavalescos. Interessante que ele perdeu várias palavras ali, uma linha inteira, né? Os distintos e espirituosos carnavalescos. A diretoria resolveu, né? A diretoria resolveu começar os bailes.
a fantasia. Já estaremos. Lá estaremos. Então, assim, mesmo esse que tá bem ruim, né, cara? Tá bem ruim ali. Você tem que fazer correções muito mínimas, assim, comparada com o que você faria tendo que transcrever tudo aqui de uma vez só, né? A gente poderia tentar aumentar o contraste assim um pouquinho, vou botar 20 de contraste e inverter, sabe? Para tentar alguma coisa para ver se melhora. Você pode ir tentando isso. Vou botar a resolução aqui de 300 e ver se vai. Vamos ver se vai. E aumentar o brilho, não. Vamos ver. Eu acho que vai ficar pior com invertido. Eu vou botar aqui embaixo para... Já foi? Peraí. Eu acho que eu acabei apagando o bloco, né? Assim, ó. Pronto. Ó, ele pegou muito pior, assim, ó. Não pegou praticamente nada. Se a gente olhar aqui, ó, tá tudo zoado. Não deu para reconhecer nada invertido as cores, né? Então, cada situação vai pedir um tipo de abordagem, né? Mas eu fiquei impressionado com essa primeira ali, que eu não imaginei que ela fosse sair tão bem, nem essa agora ali do Caranga do Japão, eu não imaginei que fosse sair tão bem. E aí você pode salvar aqui, né, como TXT, como eu mostrei para vocês, eu vou salvar o da imagem 2 aqui também. Mas o que eu queria mostrar para vocês agora é um outro recurso legal deles, desse programa, que é você ler um PDF. E lá no Cabaré Planeta ia ter também tango carnavalesco, além do angu. Ia ser uma boa festa, com certeza. Beleza até aqui, gente? Vocês têm que começar a mexer depois, né? E ver as opções. Eu vou abrir o PDF e vou dizer... Vou apagar aqui para ele ficar maior. E não vou dizer que é um texto sem formatação. Eu vou dizer que é um PDF aqui embaixo, tá vendo? E aí ele vai ter outra forma de abordar esse PDF. Eu vou passar por uma página específica e vou pedir para ele reconhecer um conjunto de páginas. Eu vou botar essa aqui. Eu vou botar na página 6, vamos botar aqui 6 e 7, tá? Para a gente ver de exemplo o que vai acontecer aqui. Não está muito boa, né? Eu vou botar a imagem do tamanho... até que tá, ela está maior aqui, né? Essa é a imagem de tamanho original. Essas questões de PDF têm sempre os problemas de pegar um sublinhado, comentários que alguém fez no livro antes de digitalizar. Ó, tá vendo aqui marcações, ó. Tudo isso afeta o OCR. Então eu vou clicar aqui agora vou clicar em reconhecer. Peraí. É aqui mesmo. Pronto. E ele vai me dar uma opção diferente aqui agora. Quando a gente diz que é um PDF estruturado, ou seja, tem as páginas, ele vai dizer assim: você quer reconhecer a página atual ou várias páginas, múltiplas páginas? Então, eu vou dizer que eu quero reconhecer a 6 e a 7. Só para o nosso exemplo aqui, podia fazer isso para o livro todo. E vou dar um OK. E ele já está processando aqui embaixo, está vendo? Ó, está na página 2 agora. Vamos ver a diferença desse processo. Pronto, ele terminou. Eu vou afastar um pouquinho aqui, tá? E vou voltar para a página 6. O que ele me deu de diferente aqui? Na saída agora, eu tinha que botar o meu modelo no claro para ficar melhor para vocês verem. Eu vou fechar as duas páginas. Quando a gente tem como PDF, o que ele traz de diferente? Ele abre aqui uma saída muito mais organizada e estruturada do PDF, né? E ele vai dizer assim, ó, tem a página 1 e a página 2 que você digitalizou. Abrindo a página 1, tem os blocos de texto que ele encontrou na página 1, ó. Você tem um primeiro bloco que está aqui, prefácio. Deixa eu dar um zoomzinho assim, ó. Você está vendo? Dentro do bloco prefácio, se eu abrir de novo aqui na setinha, ó, ele vai dizer que tem um parágrafo. Dentro desse parágrafo tem uma linha e essa linha diz prefácio. Se eu clico aqui nesse botãozinho chamado wconf, ele vai mostrar o valor de confiança de cada palavra. Ó.
ele tem 96% de confiança que essa palavra é prefácio. Isso é muito importante para a gente também. E todas as ferramentas de busca que usam OCR deveriam trazer esse valor do lado. Vamos para o segundo bloco. Ó, o segundo bloco ele tenta pegar os parágrafos, tá? Mas aqui, como tem umas marcações, isso pode atrapalhar. Então, ele disse, ó, aqui tem um bloco e tem 2 parágrafos. Um parágrafo aqui e um pedacinho do outro, né? Que ele pegou meio errado ali. Desse parágrafo, você pode ir linha por linha, tá vendo? Isso é muito bom para você corrigir esses erros. Então, eu vou abrir uma linha aqui, ó, e ele vai, o escravismo, qualquer que tenha sido. E aí ele vai, palavra por palavra, dessa linha, desse parágrafo, e mostra aqui do lado os valores de precisão. Você vê que o A, ele está só com 72% de precisão, mas está certo. Pode falar aí quem abriu o... Visiane, o professor, não entendi. Esses valores de precisão, o que significa 100%? 100%, o Tesseract estaria dizendo assim, ó, é 100% de certeza que essa palavra é escravismo, por exemplo, aqui, ó, né? Escravismo, vírgula. Mas ele tem só 87%. O que isso quer dizer? Que esse OCR está muito bem feito. Ele conseguiu ter uma precisão alta. Isso é feito dentro do algoritmo que está por trás ali do Tesseract. Ele vai avaliar a precisão de acordo com a qualidade da imagem. Ó, 96 é muito alto, né? Ele está dizendo com 96. E qual o valor mínimo, o valor que a gente diz que não é adequado? Olha, abaixo de 70, a gente já começa a ficar na dúvida. Vamos encontrar um que tenha erro para ver. Deixa eu ver onde tem algum erro aqui. É porque esse está bonzinho para caramba, aí quase não tem erro, né? De repente, nesse segundo parágrafo aqui, ó, que tem umas linhas, uns rabiscos, ó, aqui tem um erro, tá vendo? Ele está dizendo que ele tem 73% de certeza que é um NAN, é um A com til, e não é. Opa, peraí que eu aproximei demais. Aqui, ó. É um NA, mas só que como tem um risco em cima, ele está dizendo, ó, eu tenho 73% de certeza que é NA til, mas na prática não é. Vamos ver aqui nessa outra linha se tem algum erro. Porque... Agora eu entendi esse negócio que pode ser chances da palavra não estar 100% correta. Exatamente. Né? E aí você já vai olhar para elas e vai conferir no texto se está certo ou se não está. Aqui tem uma coisa que ele disse que para ele tem 79% de chance de ser ão. Só que quando a gente vem olhar aqui, ó, é ao, mas como tem um risco do lado e um risco em cima, a culpa não é do Tesseract, é do próprio documento que tem esses riscos. Então, aí a gente pode corrigir e escrever ao. Não maiúsculo, né, minúsculo ali, e dar um Enter. Pronto, a gente corrigiu aqui, entendeu? A gente pode corrigir isso também. Esse método aqui com o PDF, eu vou corrigir o NaN também aqui. Vou clicar 2 vezes e pronto. Esse método ele é muito eficiente para a gente fazer esse tipo de coisa e avaliar, né, o próprio documento que a gente está trabalhando. Os PDFs que estão mais estruturados, assim, que estão página bonitinha, funciona muito melhor. Eu vou abrir a página 2 aqui, ó. Essa é a segunda página que a gente formatou, porque tem mais coisa escrita, tem uma interrogação ali, vai dar algum erro, vamos ver. O primeiro bloco que ele pegou já é um erro. O bloco está aqui em cima, ó. Ele nem é um bloco. Ele pegou ali um erro por causa dessa parte escura, tá vendo? Não tem nada ali, ó. O que é aquilo ali? Ele achou que fosse um O ali, porque não é. Então você pode também eliminar esse... Ó, tem um outro bloco ali, tem um bloco, tem um parágrafo. Você pode eliminar esses também, ó, remover. Pronto, eu removi ele porque ele estava errado. Aqui tem grande chance de dar erro, porque a página foi digitalizada, mas torta, tá vendo? Tá certinho. Vamos ver como é que tá esse parágrafo. Vamos ver se ele pegou. Viram aqui o erro? Ele não entendeu que a linha vem até aqui, porque aqui está muito torto. Ó, as linhas aqui têm problemas, entendeu? Então, o problema não é o Tesseract, o Gimage Reader.
é o documento que eu botei, que ele não está certinho na linha. O correto é você tratar esse documento e digitalizar ele com a maior precisão possível. Por isso que as bibliotecas fazem com muito mais controle, né? Com muito mais eficiência e qualidade do que a gente faz em casa. Mas ainda assim, né, ele é muito, muito eficiente. Ó. Ele consegue ler as palavras, encontrar mesmo em PDFs que não estão tão bem formatados. O que a gente pode, tranquilo até aqui, você pode eliminar blocos. Ó, ele pegou esse bloco porque é o bloco que está torto. Ele vai reconhecer ali, quer ver? Ó, vamos ver se ele vai pegar. Ó, é bem mesmo, tá certo. Tenderam, tá correto. E na linha de baixo, social ponto, menos, e o pedacinho de inclinadas. Então, mesmo torto, mesmo não seguindo a linha, mesmo cortando, ele conseguiu reconhecer. Né? Então, o caractere ele encontrou. Então, isso mostra essa precisão bem alta, né? E funciona mesmo quando o documento que a gente botou não está tão bom assim. Vamos ver esse aqui, ó. Cruzasse. Cruzava-se. Ele achou 56%, não tem confiança nenhuma. Aí você vai ler, cruzava-se mesmo, tá certo. Mas ele não tem muita confiança nesse processo, né? Beleza, gente, eu acho que ele tem esses recursos que são muito úteis. E quando é PDF assim, você também tem várias opções de salvar. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Você pode... Deixa só eu fechar aqui para ficar melhor da gente ver. Você pode salvar... você pode exportar, é o que eu vou mostrar para vocês. Você pode salvar essa saída como está assim, para você continuar trabalhando depois. Vamos supor que você está fazendo isso, uma pesquisa, e você está com, como acho que foi o João que deu o exemplo dos documentos lá do Espírito Santo. Às vezes é muita coisa, então você pode salvar essa saída aí para você continuar trabalhando nela depois, né? Aqui você pode salvar como ela está agora, e aqui a gente pode escolher a opção de exportar a saída. Isso aqui é legal. A gente pode exportar um texto simples. O texto simples é muito útil quando a gente vai trabalhar isso com outras formas de leitura computacional, né? Leitura distante e outras coisas. A gente pode exportar um novo PDF. Isso é o que eu digo para os professores fazerem para mandar para os alunos. Ou a gente pode exportar um arquivo de texto para ser aberto no Word, no LibreOffice, que é esse formato ODT aqui. Eu vou mostrar para vocês o exemplo do PDF, porque ele tem algumas coisinhas interessantes. Quer ver? Quando a gente bota para salvar o PDF, ele dá algumas opções que é bom vocês prestarem atenção. O modo de saída, você pode salvar um PDF com sobreposição de texto invisível. O que isso quer dizer? Que você vai poder selecionar o texto, marcar o texto em cima do próprio PDF, que é o que eu vou deixar. O resto a gente pode deixar igual, assim, né? Você pode mexer um pouco na resolução, se vai ser preto e branco ou colorido, né? Coisas mais normais, aqui está a resolução, qualidade da compressão, etc. O tipo de fonte, né? Tudo isso você pode fazer. Aqui no avançado é interessante, se vocês quiserem, colocar metadados, né? A gente fala sempre disso, pode botar senha para abrir, e você pode criar os metadados. Ó, o autor é Genovese, qual o título, qual o assunto, quem criou, né? Palavra-chave, você pode criar tudo isso. É legal fazer isso, é importante fazer isso até para quando você for buscar, né? Você buscar pelos metadados. Eu vou criar em OK, ele vai pedir para abrir, eu vou salvar na área de trabalho aqui com PDF. Foi rapidinho, ele já fez, porque são só 2 páginas, né? E eu vou abrir para vocês verem. Deixa eu ir minimizando tudo aqui, peraí. Minha área de trabalho está bem fofa essa semana, inclusive. Eu vou abrir o PDF. Deixa eu abrir aqui no próprio Chrome. E vamos ver se deu certo, né? Então, prefácio, agora eu consigo copiar prefácio, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl+C. Vou colar aqui mesmo. Vou colar aqui mesmo do lado, assim, eu vou colar para ver.
Está escrito prefácio. Então, está dando certo. Ó, a gente pode agora selecionar o texto, né? Tá vendo? Coisa que não se dava para fazer antes. Aqui, vamos ver onde deu aquele erro, ó. Se eu quiser fazer assim, ó, ele consegue pegar, só que ele para aqui a linha, porque essa linha, lembra, tinha dado um erro, então a linha começaria aqui também. Então aqui já não daria muito certo para você grifar por conta do próprio tipo de documento. Porém, agora você tem um documento com caracteres reconhecidos. Ó. Vou copiar isso daqui para ver o que ele está usando. Ó. Dão geralmente assumiu, né? Porque ele pegou o finalzinho de escravidão, geralmente assumiu. Então, realmente está ali, está achando, está fazendo o reconhecimento. Né? Eu vou abrir agora o TXT aqui, os dois, vou selecionar logo os dois e vou abrir, que são das imagens, né? Ó, aí, aqui ele está abrindo como um documento de texto simples, você pode trabalhar ele no Word também, em qualquer outro lugar, né? Esse aqui foi o nosso segundo do Kananga do Japão, tá até bem formatadinho, né? Se a gente fizer assim, ele já vira um texto todo... Já dá para ir direto para o TCC, para o artigo, para a citação, né? Lá estaremos. Eu acho que tinha uma exclamação aqui, depois valeria a pena conferir. Então, assim, já está muito bem formatado para uma coisa que eu achei que nem ia dar certo. Esse eu achei que nem ia dar certo e ele formatou bem legal. Assim. Beleza? Peraí, deixa eu parar a apresentação, que depois dá até dor de cabeça. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma ferramenta dessa do próprio Gimage Reader que vocês queiram que eu explique mais alguma coisa? Fala, Elisiane. Pode falar. Ou se você levantou errado também, avise. Eu estou fechando as outras coisas aqui. Elisiane está aí. Você quer falar ou não? Bom, depois, se você quiser, você abre aí o microfone e pode falar direto. Beleza, gente? Vocês já tinham usado algum programa assim? Vocês sabiam disso, que dá para fazer isso em casa, esse tipo de coisa? Porque eu demorei muito para saber e para ter acesso a isso, sabe? Ô, professor, se eu soubesse disso, meu Deus, quantos PDFs eu ia facilitar a minha vida, meu Deus, lendo os PDFs. Eu comecei a usar isso muito recentemente também, em 2018, cara, foi muito recentemente. Depois de já ter defendido o doutorado e tal. Quem dera que tivesse visto isso antes, né? Mas os OCR também, eles melhoraram muito recentemente. Esse avanço dos OCR foi bem recente, sabe? Dessa qualidade. Esse mesmo aí do exemplo que eu dei, eu estava certo que ia dar errado. Eu botei ele porque eu achei que eu achei que ele não fosse pegar, e pegou muito bem. Então, eu espero que vocês aproveitem também, né? Que bom, Paulo, tá vendo? Depois você tenta instalar esses programas, eles não são pesados como você estava imaginando. Eles pesam... O Gimage Reader acho que tem 30 mega. 30 mega não é nada, né? O Zotero tem 50 mega por aí. Depois que você instala, obviamente, eles ficam um pouco mais pesados, maiores, mas ainda assim não é isso tudo, não. Verdade, né? A gente passou a digitalizar muita coisa. Tem alguns programinhas assim que eu uso até no celular para digitalizar, né? Que é até mais prático, eu acho até mais prático do que na impressora, no multifuncional, né? Mó trabalhão. CamScan, tem alguns assim de aplicativo de Android que você consegue digitalizar. E aí eu já costumo abrir direto no Image Reader para fazer esse processo, quando o próprio aplicativo não faz. Tem muitos aplicativos de celular que já reconhecem eles mesmos a ferramenta. Eu só fico com o pé atrás porque
esses aplicativos gratuitos de celular, eles geralmente reconhecem e ficam com os dados também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se faltou alguma coisa, só para não... Pronto, acho que era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, olha, na semana que vem, eu vou tentar apresentar para vocês agora uma ferramenta para analisar texto, né? Que é o Voyant Tools. Eu vou colocar o link para vocês depois, o link para vocês mexerem, e algum conjunto de documentos em TXT, texto, para vocês treinarem, mexerem um pouquinho. Esse é online, não precisa baixar nada. Ele funciona na própria plataforma, tá bom? Então, a ideia foi que, nesse módulo 2, a gente tivesse pesquisa e levantamento bibliográfico, né? A gente viu lá a hemeroteca e o Google Scholar. Depois, organização desse levantamento, dessas buscas, dessas fontes com Zotero. Agora, o processamento disso com OCR. E aí, semana que vem, vamos tentar analisar isso, ferramentas de análise automáticas, criar nuvem de palavras, frequências, esse tipo de recurso que é bem simples e que vocês vão conseguir, com certeza, tirar proveito, e eles são online, gratuitos, né? Que é o Voyant Tools, principalmente, que também é feito pelas universidades e tal. Então, vale muito a pena. Eu já vou deixar o link aí do Voyant Tools para vocês. Se vocês quiserem abrir qualquer texto aí, ele já vai gerar uma nuvem de palavras, já vai deixar vocês curiosos, tá bom? Acho que era isso, gente. Por hoje, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, era até aqui que eu queria chegar. Valeu, Rogério, valeu, pessoal. E espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês usem essa dobradinha aí, Zotero e GImageReader ou qualquer outro que reconheça os caracteres, né? Beleza? Professor, Diga, Lucas. eu vi o quadro aí atrás e eu só volto ao normal depois de sábado. Rapaz, está gravando ainda. Eu estou aqui, estou meio abalado, mas sábado estaremos todos felizes, eu espero. Valeu, então, minha gente. Até semana que vem. Se cuidem. E a gente se fala qualquer coisa. Sábado vai ter aula, professor. Sábado é final da Libertadores, Elisiane. É por isso, o meu quadro ali do campeonato de 2019. Agora eu vou arrumar um espacinho. Ô, Daiane, não faz isso, não. O Grêmio foi lá e... Ontem foi... O Renato deixou aquilo ali. Enfim, não vamos falar de futebol, não. Vamos guardar isso para sábado. Eu espero estar bem na semana que vem para dar aula para vocês. Vai voltar, vamos ganhar. Valeu, gente. Qualquer coisa, mandem lá no Discord. Inclusive, essas questões que a gente conversou hoje. Bianca, Elisiane, acho que foi Carlos, não sei, que tinha falado também desse problema. Então, mande. Foi assim. O professor, é para colocar no Discord... Professor, eu colocar o comentário no Discord geral ou em outra... Pode botar lá. Eu acho que tem lá um canal assim meio off-topic, né? Pode botar no Discord, até porque pode ser dúvida de outros colegas também. Não tem problema, não. Sim, mas eu estou dizendo que vai para colocar no Discord na página geral ou daquele mais específico? Pode botar no geral. No geral, né? Porque aí o pessoal precisa ver. Tá bom? Eu vou encerrando a gravação aqui então, gente. Boa noite a todas e todos.